Olá, pessoal. Aqui é a professora Débora, do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Essa é uma aula da disciplina Tópicos em Ciências Farmacêuticas B, Biotecnologia Farmacêutica e Medicamentos Biológicos 1. Essa aula nós vamos abordar sobre os biosimilares. Segue a advertência legal relacionada com a aula. A aula e os slides foram disponibilizados apenas para consulta em momentos de estudo dos alunos matriculados na disciplina. Aqui nós temos a advertência legal relacionada com esta aula. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos, então, no final da nossa disciplina. Nós já abordamos várias etapas sobre biofármacos, vimos sobre o processo produtivo dos biofármacos, e ficou claro para a gente o alto valor agregado desses produtos. Tanto o processo produtivo como também o desenvolvimento dos biofármacos faz com que esses produtos tenham um alto valor agregado. E com isso, quando nós temos a expiração das patentes, surge uma oportunidade para a produção de produtos que espera-se que tenham um custo menor. E com isso, que a gente consiga ampliar o acesso da população para esses produtos. Com a expiração das patentes dos biofármacos, é possível, então, que outras empresas produzam aquele medicamento, aquele biofármaco. Bom, e será que esse medicamento que vai ser produzido por uma outra indústria, será que ele pode ser uma cópia? Será que ele é um biogenérico, como nós temos lá os genéricos? Será que aqui para os biofármacos nós conseguiríamos produzir uma cópia que a gente poderia chamar de biogenérico? Com o que a gente já tem até hoje, nós sabemos que não. Então, os biofármacos, quando uma indústria produz um produto que vai ser similar a um produto que uma outra indústria já produz, nós não vamos ter genéricos. Nós vamos ter produtos que são altamente similares, mas que não são cópias. Então, eles são diferentes dos medicamentos genéricos, ok? Nós não temos genéricos de biofármacos. Nós temos os produtos que são chamados de biosimilares, que são desenvolvidos por uma via de comparabilidade, que a gente vai entender como que funciona. Mas então, para a gente começar a aula, é importante a gente ver, então, que os biofármacos não é possível a gente produzir genéricos de biofármacos, então eles não vão ser cópias. Vão ser o que a gente chama de biosimilar. O custo de desenvolvimento de medicamentos é bastante alto. Então, se a gente for pensar aqui em um medicamento biológico novo, o custo de desenvolvimento em dólares é de cerca de 2,6 bilhões. E um processo leva mais que 10 anos, normalmente. Quando nós temos o desenvolvimento de um biosimilar, esse valor já diminui para cerca de 100 a 250 milhões. E o tempo entre 5 e 9 anos, normalmente. No caso dos genéricos, o valor é bem menor, de 1 a 2 milhões, e o tempo também é menor. Então, para os biosimilares, a gente vê que o custo diminui, o tempo diminui um pouco, mas não é tanto menor, o valor não é tão baixo quando a gente tem aqui para os genéricos. Então, para os biosimilares, quando a gente começou a ter a expiração das patentes, nós tivemos um aumento do desenvolvimento dos biosimilares, mas não foi um aumento tão grande quanto foi para os genéricos. Por quê? Para os genéricos, o custo de desenvolvimento de um genérico é muito menor do que o custo de desenvolvimento de um biosimilar. E as plantas biotecnológicas, as plataformas, as indústrias que produzem biosimilares, elas precisam de ter uma estrutura também muito robusta. O custo para implementar uma planta biotecnológica para a produção de um biosimilar é muito maior do que para a produção de um genérico. Então, a gente tem a expansão da indústria que produz biosimilar, mas não é uma expansão tão grande como a gente teve no caso dos genéricos lá no ano de 2000. Nós temos o ano de registro dos primeiros biosimilares. Então, na Europa, o primeiro biosimilar foi registrado em 2006, foi o hormônio do crescimento humano, somatropina. Depois, o primeiro anticorpo monoclonal biosimilar registrado foi em 2013. Aqui nós temos o ano de registro de biosimilares, ok? Produtos biológicos foram registrados antes, os produtos novos. Aqui é o produto biológico biosimilar. Nos Estados Unidos, o primeiro biosimilar registrado foi em 2015, foi o filgrastim, e o primeiro anticorpo monoclonal foi em 2016. Por que eu estou destacando aqui?
Porque o anticorpo monoclonal e outros biofármacos que são mais simples? Porque os anticorpos monoclonais são mais complexos e a forma de produção é mais robusta, mais complexa do que moléculas que são um pouco menores, como o filgrastim e o hormônio do crescimento humano, que também são proteínas. Aqui no Brasil, o primeiro biosimilar registrado foi o infliximab, o anticorpo monoclonal, em 2015. Então, nós temos pouco tempo de utilização de biosimilar. Se a gente for pensar aqui em todo o mundo, na Europa, foi o primeiro local que nós tivemos o registro de um produto biosimilar, que foi em 2006, ok? Então, agora, em 2026, a gente chega em 20 anos, né, da utilização de biosimilares, considerando o primeiro local que começou a utilizar, que foi na Europa. Então, até então, a gente não tem nem 20 anos de utilização desses produtos. E aqui nos Estados Unidos e no Brasil, foi 2015 o registro do primeiro produto biosimilar. E se a gente pensar em anticorpos monoclonais, é a partir de 2013 que a gente teve o registro do primeiro produto. A redução de custo dos biosimilares é reportada na faixa de 30%. Então, nós não temos uma redução como a gente teve para os genéricos, que foi cerca de 70% a 80%. Para os biosimilares, essa redução fica na faixa de 30%. Mas essa redução de 30% ela já é muito importante, porque como são produtos de alto custo, essa redução de 30% ela impacta bastante, principalmente se a gente for pensar no Sistema Único de Saúde, que compra muitos medicamentos para a população, e a gente consegue ter uma redução de 30% que permite que o sistema compre mais medicamentos e dessa forma atenda um maior número de pacientes. E os medicamentos biológicos, como a gente já viu, são utilizados principalmente para doenças crônicas, como câncer, doenças autoimunes, diabetes, que faz com que a pessoa utilize por muito tempo. E a gente tem um gasto associado que é bastante elevado. Eu trouxe um exemplo para vocês do Herceptin, trastuzumab. Aqui nós temos um medicamento novo, o primeiro que foi lançado no mercado. O trastuzumab é utilizado para o tratamento de alguns tipos de câncer HR2 positivo. O valor do Herceptin é de 4.212. O trastuzumab biosimilar, produzido por Biomanguinhos, tem um valor aí que abaixou um pouco mais de 50%, de R$ 1.913,68. Bom, como que funciona a regulamentação para o registro de produtos biológicos no Brasil? Os produtos biológicos são registrados no Brasil de acordo com os requisitos estabelecidos na RDC 55 de 16 de dezembro de 2010. De acordo com a RDC 55 de 2010, nós temos vários produtos que são considerados como produtos biológicos. Então, todos esses produtos aqui são considerados como produtos biológicos. Vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, biomedicamentos que são classificados em medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecido de origem animal e medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos. Anticorpos monoclonais que também são obtidos por procedimentos biotecnológicos, medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos. Então, nós temos a RDC 55 de 2010, que vai estabelecer requisitos para o registro dos produtos biológicos. Todos esses produtos aqui são considerados produtos biológicos. Agora, tem alguns produtos que vão ser regulamentados por outras resoluções. Então, por exemplo, soros hiperimunes, probióticos, alérgenos, eles são regulamentados em normas próprias, ok? Vamos agora abordar sobre as vias que temos para registro de produtos biológicos, de acordo com a RDC 55 de 2010. Para o registro dos produtos biológicos, nós precisamos saber se é um produto novo, o produto que vai ser registrado naquele órgão pela primeira vez. Então, aqui, o órgão que é responsável pelo registro de produtos biológicos, de medicamentos de forma geral, é a Anvisa.
Então, se na Anvisa nós não tivermos o registro de um determinado produto, a primeira vez que ele for ser registrado, vai ser registrado como um produto biológico novo. Para o registro de um produto biológico novo, precisamos apresentar um dossiê completo, que nós vamos entender o que está incluído dentro desse dossiê completo. Se temos um produto que já é registrado no Brasil, já é registrado na Anvisa, nós podemos registrar esse produto biológico pela via de desenvolvimento por comparabilidade, e aí nós fazemos o registro dos produtos conhecidos como biosimilares, ou podemos fazer o registro também por uma via que é chamada de via de desenvolvimento individual, que é utilizada para alguns produtos mais específicos que a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, mas que não são produtos biosimilares. Então vamos falar agora sobre o registro de produtos biológicos novos. Para o registro de um produto biológico novo, é necessário que a empresa desenvolvedora apresente para a Anvisa um dossiê completo. E esse dossiê completo engloba dados que vão demonstrar os atributos de qualidade, a segurança e a eficácia do produto biológico. Entre esses dados, nós temos os dados que demonstram a caracterização completa do produto. Isso consiste em quê? Consiste na demonstração das propriedades físico-químicas e biológicas daquele biofármaco, daquela proteína. Engloba também a apresentação detalhada do processo produtivo utilizado para a produção daquele medicamento biológico e dados relacionados com a segurança e a eficácia que foram obtidos por ensaios clínicos. Tanto ensaios clínicos de fase 1, fase 2, fase 3 e também estudos não clínicos, que pode englobar, inclusive, essa caracterização completa do produto, essa parte dos ensaios, dos estudos não clínicos. Ok? Então, todos esses dados aqui são necessários de serem apresentados para a Anvisa de forma completa. Compreende um desenvolvimento bastante detalhado, bastante robusto do produto. Pensando então no biofármaco, a gente está falando principalmente de proteínas. Então nós temos que apresentar todos esses dados para a Anvisa no momento de registro de um produto biológico novo. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de produtos biológicos novos registrados na Anvisa. Nós temos o Humira, que é o nome comercial do adalimumab. O Humira é o primeiro medicamento cujo princípio ativo é o adalimumab que foi registrado na Anvisa. Então, ele foi registrado mediante a submissão de um dossiê completo. Nós temos também a vacina Comirnaty, a vacina para a Covid-19, que foi registrada também como um produto biológico novo. Com a expiração das patentes, outras empresas podem, então, produzir produtos biológicos que são similares àqueles que já estão presentes no mercado. Para esses produtos, para os quais nós já temos um produto registrado na Anvisa, nós podemos fazer o registro pela via de desenvolvimento por comparabilidade, obtendo assim os biosimilares, ou então a empresa pode fazer o registro pela via que é chamada de via de desenvolvimento individual. Mas nesse caso, os produtos registrados eles não são biosimilares. É uma via que é utilizada para alguns tipos de produtos mais específicos. Nós vamos falar agora sobre o registro de produtos biológicos pela via de desenvolvimento por comparabilidade. No caso do registro de biosimilares, além das disposições que estão presentes na RDC 55 de 2010, nós também temos uma outra resolução que foi publicada em 29 de maio de 2024, que refere-se a disposições complementares sobre o registro de biosimilares, por meio da via de desenvolvimento por comparabilidade. Então, essa RDC ela vem para complementar o que já está disposto na RDC 55 de 2010 sobre o registro de produtos biológicos. E o que é necessário para se registrar um produto biológico pela via de desenvolvimento por comparabilidade, ou para o registro de um produto biosimilar? Será que para o registro de um biosimilar, apenas os testes que são exigidos para o registro dos medicamentos genéricos são suficientes? Para os genéricos, os testes que precisam ser realizados consistem nos testes de biodisponibilidade relativa e bioequivalência farmacêutica. Será que apenas esses 2 grupos de testes são suficientes para garantir a segurança e a eficácia de um biosimilar, de um produto biológico biosimilar? Bom, então nós vamos ver que
para o registro de um produto biológico biosimilar, nós precisaremos de mais testes do que o que é requerido para os medicamentos genéricos. Para o registro de um biosimilar, é necessário que se faça uma caracterização completa do produto em termos de qualidade, ou seja, é necessário que sejam feitos vários testes que demonstrem as propriedades físico-químicas e biológicas daquele produto. Se nós estamos falando de um produto biológico, de um biofármaco, nós estamos falando principalmente de proteínas. Então, quais são propriedades físico-químicas e biológicas de proteínas? Quais vocês podem citar? Então, nós temos, por exemplo, estrutura primária, estrutura secundária, terciária, quaternária. Nós temos também as modificações pós-traducionais, como glicosilação, presença de pontos de sulfeto. Pensando em atividade biológica, aí vai depender da atividade daquela proteína. Se é uma proteína que promove a diferenciação de outras células, por exemplo, a eritropoietina, que promove a diferenciação de células precursoras na medula óssea em eritrócitos. Então, a gente tem que avaliar de alguma forma essa atividade biológica dessa proteína. Então, para o desenvolvimento de um biosimilar, é necessário que a gente faça a caracterização completa desse produto, e essa caracterização ela vai ser feita de forma comparativa. Comparativa com o quê? Com o produto biológico comparador, que é um produto biológico novo, o primeiro produto que foi registrado na Anvisa. Dessa forma, para o registro de um biosimilar, a gente vai mostrar que as propriedades físico-químicas daquela proteína que nós estamos desenvolvendo para ser um determinado biofármaco vai ser bastante similar às propriedades do produto biológico comparador, que é o produto novo, o primeiro que foi registrado na Anvisa. Então, nós vamos fazer essa caracterização completa de forma comparativa. Quando a gente faz o registro de um produto novo, a gente viu que fazemos a caracterização das propriedades físico-químicas, só que não é de forma comparativa. E também não é de forma tão extensa como a gente faz aqui no desenvolvimento de um biosimilar. No desenvolvimento de um biosimilar, essa caracterização das propriedades físico-químicas ela é feita de forma bastante extensa. Vários lotes do produto biológico que está sendo desenvolvido para ser um biosimilar é analisado em comparação com o produto biológico comparador. E será que apenas essa caracterização ela vai ser suficiente para mostrar e para nos garantir a eficácia e a segurança do nosso produto? Não. Por quê? Porque podem ter pequenas diferenças que não são detectadas pelas técnicas analíticas empregadas para a determinação dessas propriedades físico-químicas e que podem impactar na segurança e na eficácia desse medicamento. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer para avaliar a segurança e a eficácia desse produto? Bom, nós precisaremos então fazer ensaios clínicos. Ensaios clínicos em que a gente vai analisar a segurança e a eficácia desse produto. E esses ensaios clínicos, eles também vão ser feitos de forma comparativa. De forma comparativa com o produto biológico comparador. Então, para o desenvolvimento de um produto biológico biosimilar, nós vamos fazer os testes de forma comparativa. Por isso que a via de desenvolvimento é chamada de via de desenvolvimento por comparabilidade. E é necessário que a gente faça tanto a caracterização de propriedades físico-químicas e biológicas e também precisaremos realizar ensaios clínicos para que a gente demonstre segurança e eficácia. E qual que é o objetivo de todos esses estudos? O objetivo é estabelecer que não existem diferenças detectáveis em termos de qualidade, eficácia e segurança entre o produto que nós estamos desenvolvendo para ser biosimilar e o produto biológico novo, que é aquele que já é registrado na Anvisa. Bom, então nós vimos que precisamos fazer a caracterização do produto em termos de qualidade, precisamos realizar ensaios clínicos, tudo de forma comparativa. Qual que vai ser então a vantagem para se desenvolver um produto biosimilar? Então, só para relembrar, produto biológico comparador é o produto já registrado na Anvisa com base na submissão de um dossiê completo e que já foi comercializado no país. Bom, qual que vai ser então uma das vantagens para a gente produzir os medicamentos biosimilares? Se nós conseguimos fazer uma caracterização bastante robusta do produto em termos de qualidade,
Ou seja, se nós conseguimos mostrar, através da utilização de técnicas analíticas, que as propriedades físico-químicas e biológicas daquela proteína é muito similar àquele medicamento comparador ao produto biológico novo, nós conseguimos, então, uma redução nos ensaios não clínicos e clínicos. Principalmente, um ponto aqui que vai ser muito interessante é que a gente consegue uma redução nos ensaios clínicos. Essa redução nos ensaios clínicos vai depender de quê? Vai depender de uma caracterização em termos de propriedades físico-químicas e biológicas bastante robusta, em que a gente conseguir demonstrar, através de várias técnicas analíticas e biológicas, que aqueles dois medicamentos são bastante similares, que as propriedades físico-químicas daquele biofármaco é muito similar às propriedades físico-químicas e biológicas do produto biológico comparador. De forma que, se a gente comparar aqui o desenvolvimento de um produto biológico novo e de um biosimilar, para o produto biológico novo nós temos uma pirâmide invertida, em que os estudos analíticos compreendem uma parte menor e os estudos clínicos compreendem a parte mais extensa do desenvolvimento. Já para os biosimilares, nós temos a situação oposta. Os estudos analíticos são os mais extensos, os que são feitos de forma bastante extensiva. E os estudos clínicos vão ser menores, e a redução desses estudos clínicos vai depender de uma caracterização bastante ampla das suas propriedades físico-químicas e biológicas, das propriedades do produto biológico. Uma outra vantagem que podemos ter no desenvolvimento de um produto biosimilar está relacionada com o quê? Com uma possível extrapolação de dados para indicações terapêuticas já aprovadas para o produto biológico comparador. O que isso quer dizer? Bom, se nós temos lá um produto biológico novo que foi registrado na Anvisa, quando esse produto é registrado, para todas as indicações terapêuticas para as quais ele é indicado, ele precisa realizar estudos clínicos, ensaios clínicos. Então, para cada indicação terapêutica aprovada, o medicamento biológico novo precisa realizar um estudo clínico referente àquela indicação terapêutica. No momento em que a gente desenvolve um biosimilar, é possível que o estudo clínico que vai ser feito para demonstrar a segurança e a eficácia daquele produto seja feita para uma determinada indicação terapêutica, que já é aprovada para o produto novo. Uma indicação terapêutica que seja bastante representativa. E aí, dependendo dos resultados de eficácia e segurança que forem obtidos, se forem resultados bastante robustos, se os estudos de eficácia, de segurança, estudos de imunogenicidade que também são feitos, se eles forem realizados de forma bastante robusta e os resultados forem bastante confiáveis, é possível que se extrapole esses dados de segurança e eficácia para outras indicações terapêuticas que já foram aprovadas para o produto biológico novo, essas indicações também serem aprovadas para o produto biosimilar, sem o biosimilar precisar fazer ensaios clínicos para todas as indicações terapêuticas diferentes. E por que isso é possível? Porque os ensaios já foram realizados para o produto biológico novo e o produto biosimilar já realizou aqueles estudos de comparabilidade, demonstrando que as moléculas são altamente similares, e o produto biológico biosimilar vai realizar estudos clínicos para uma indicação terapêutica pelo menos. E aí, dependendo dos resultados, é possível que a empresa peça para a Anvisa, solicite à Anvisa a extrapolação para que aquele produto também seja indicado para outras indicações terapêuticas que o produto biológico novo também já fez estudo e já tem as indicações. Ok? Então, isso é possível. Mas isso não é feito de forma automática. A Anvisa analisa caso a caso. Então, a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica que está fazendo o desenvolvimento de um biosimilar, vai apresentar os resultados de um ensaio clínico para uma determinada indicação terapêutica e, dependendo desses resultados, ela pode solicitar a extrapolação desses dados para outras indicações terapêuticas que já foram aprovadas para o medicamento biológico novo. Ok? Então, essas acabam sendo vantagens para que o desenvolvimento de um produto biosimilar seja feito de forma mais rápida e com um custo menor. Dessa forma, o custo final do produto vai ser reduzido e assim a gente consegue aumentar o acesso da população
para os produtos biológicos. Os biosimilares hoje produzidos no Brasil são produzidos com uma qualidade bastante robusta. Os requisitos exigidos estão bastante similares com o que é exigido para a produção de biosimilares na Europa, nos Estados Unidos. Então, a Anvisa tem hoje um arcabouço regulatório bastante robusto para aprovação de medicamentos biosimilares. Aqui nós temos alguns exemplos de produtos registrados pela Via de Desenvolvimento por Comparabilidade, como o Angevita, o adalimumab produzido pela Amgen Biotecnologia do Brasil. E a Via de Desenvolvimento Individual? No caso da Via de Desenvolvimento Individual, são registrados produtos que não são considerados biosimilares. Para o registro de um produto pela Via de Desenvolvimento Individual, são necessários a realização de estudos não clínicos e também de estudos clínicos. Entretanto, é possível que a extensão desses estudos não clínicos e clínicos seja reduzida. Isso vai depender de fatores como a complexidade da molécula, o grau de caracterização da estrutura, a extensão de caracterização da impureza desses produtos, o mecanismo de ação do produto, potencial de toxicidade e índice terapêutico. Então, todos esses fatores aqui são avaliados para se analisar a extensão de redução que vai ser possível de estudos não clínicos e também de estudos clínicos, ok? Com relação aos ensaios clínicos, os ensaios clínicos são exigidos, entretanto, a gente pode ter uma redução. Por exemplo, os estudos clínicos de fase 1 e fase 2, quando eles forem necessários, eles não vão ser obrigatoriamente comparativos, mas nem sempre eles vão ser necessários. Já os estudos clínicos de fase 3, eles sempre são necessários e eles precisam ser feitos de forma comparativa com o produto biológico novo. Quando a empresa já tiver estudos clínicos de fase 4, ela pode já apresentar esses resultados para a Anvisa. A via de desenvolvimento individual é muito utilizada para produtos como, por exemplo, vacinas. Muitas vacinas, como as vacinas constituídas de vírus inativado, constituída por bactérias inativadas, ou até mesmo por vírus ou bactérias atenuadas. Essas vacinas, a gente não consegue produzi-las como produtos biosimilares, porque lá para os biosimilares, vocês lembram que a gente precisa fazer uma caracterização bastante detalhada e bastante extensa com relação às propriedades físico-químicas e biológicas, então a gente tem que mostrar a estrutura das proteínas, a gente tem que caracterizar a estrutura primária, secundária, terciária. Então, para determinados tipos de vacina, como por exemplo as vacinas constituídas de vírus inativado, bactéria inativada, vírus atenuado, essas vacinas a gente não consegue produzir esses biosimilares. Então, a gente faz um desenvolvimento pela via que chamamos de via de desenvolvimento individual. E aí, nesse caso, já tem um produto que é bastante similar a ele presente no mercado, e aí a empresa, para registrar um outro produto desse, ela precisa seguir essas etapas que nós vimos. Então, são necessários ensaios não clínicos, ensaios clínicos, só que isso é possível ser feito de uma forma que vai ser um pouco reduzida se a gente comparar com o desenvolvimento de um produto biológico novo. Essa via também é bastante utilizada para registro de produtos, por exemplo, de imunoglobulinas obtidas a partir de plasma de doadores humanos. Produtos registrados pela via de desenvolvimento individual não podem passar por aquele processo de extrapolação de dados de segurança e eficácia para outras indicações terapêuticas, como é possível ser avaliado para os biosimilares. No caso dos produtos registrados pela via de desenvolvimento individual, eles não são biosimilares, então eles não passaram por aquele exercício de comparabilidade das propriedades fisicoquímicas e biológicas.
É feita uma caracterização do produto, mas não de forma comparativa e de forma tão extensa como é feito para os biosimilares. Dessa forma, dos produtos registrados pela via de desenvolvimento individual, as indicações terapêuticas ou a indicação terapêutica é aquela para a qual o ensaio clínico foi realizado. Então, não é possível se fazer a extrapolação dos dados como é feito para os produtos biosimilares, ok? Esses produtos registrados pela via de desenvolvimento individual, nós temos alguns produtos registrados por essa via, como eu falei com vocês, principalmente algumas vacinas, temos também alguns produtos, por exemplo, imunoglobulinas derivadas de plasma, né, purificadas a partir de plasma de doadores humanos. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos de uma imunoglobulina humana, registrada pela via de desenvolvimento individual, e de uma vacina, que é a Menacta, que é a vacina meningocócica ACWY conjugada, também registrada pela via de desenvolvimento individual. Então é isso, nós vimos as principais informações relacionadas com o registro de produtos biológicos novos e produtos biológicos que podem ser registrados como biosimilares ou aqueles produtos registrados pela via de desenvolvimento individual. As dúvidas que vocês tiverem podem ficar tranquilos que nós vamos discutir na nossa próxima aula presencial. Muito obrigada pela presença de todos vocês e pela atenção.